Oi, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para falar sobre dividendos. Pedi para os analistas separar 5 ativos, né, e vamos comentar a respeito do potencial de pagamento de dividendos e do que eles já vêm pagando. Deixo claro aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quais as ações de dividendos vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Essas aqui são as ações, vamos fazer breves comentários a respeito delas, e aqui nós temos o yield atual dessas ações. Claro que ninguém vai fazer uma avaliação só por causa do yield, mas ele é um bom indicador até para a gente entender o porquê que a empresa está pagando pouco e o potencial de, ou está pagando bastante, né, e o potencial de manutenção ou de melhora desses pagamentos. A primeira ação que nós temos aqui, pessoal, o ativo é a Celesc, né, que é a Companhia Elétrica de Santa Catarina. Tem vídeo aqui no canal falando mais detalhes sobre a empresa. Tem uma possibilidade da empresa ser privatizada, né, nos mesmos moldes aí que nós tivemos privatização da Copel. Energias do Brasil, que fechou capital, uma das principais acionistas, Eletrobras também, e é uma empresa que tem ativos para vender. Tem problema na parte de serviços ainda? Tem, né? Como tem essa questão de poder melhorar, um potencial de melhora da empresa, ela já baixou a inadimplência, que era um problema da empresa pós-pandemia, né? É uma empresa que tem um potencial aí interessante e é um ativo muito barato, tá? Os últimos resultados do terceiro trimestre agora não foram bons, né? Ainda assim, a gente tem uma empresa que tem um bom histórico de pagamento de dividendos, tem um PL hoje aí na casa de 4 vezes e opera bem abaixo do valor patrimonial, tem um PVP na casa de 0,72, 0,73, e a gente compara ela muito aí com a Copel. E a Copel conseguiu melhorar, sendo que a Copel era bem mais problemática do que hoje é a Celesc, né? Então a Celesc tem um potencial bem interessante. Outra que é a Cosan, né, pessoal? A gente não pode esquecer que a Cosan é uma empresa que passou por um ciclo gigantesco de crescimento. Eu morei um tempo em Ribeirão Preto, acompanhei desde que a empresa lá em 2008 era uma empresa de açúcar e álcool, fez a Joint Venture com a Shell, né, que é a Raízen, tem a questão da Rumo de logística, onde eles compraram a América Latina Logística, Vale, tem a Move, a Compass, né? É uma empresa fantástica, né, que cresceu demais, logicamente em cima de endividamento. E o que acontece, né, pessoal? A característica dessas empresas que estão na holding da Cosan é uma característica de empresas que pagam bons dividendos. Claro que a gente tem essa questão da integração dos ativos que foram comprados. A América Latina Logística era uma empresa que estava praticamente quebrada, né? Quem é um pouquinho mais antigo aí vai lembrar. E tem essa questão aí do endividamento também. Agora, o que acontece, pessoal? O grande ciclo de investimentos passou, né? A Cosan não vai investir nos próximos 5, 10 anos o que investiu nos últimos 10, 15 anos. Isso não vai acontecer. Então, a empresa vai esperar maturar mais esses investimentos. E os dividendos hoje, que estão na casa aí de 2%, podem se aproximar alguma coisa de 8 a 10%, num prazo de 12 a 24 meses aqui com os resultados melhorando, até porque essas empresas geram muito caixa, as empresas estão bem geridas, né, e a gente imagina que isso vai ajudar nessa questão de dividendos, e além disso a gente pode ver as próprias empresas aí abrir capital. A Move pode abrir capital lá fora, que é de lubrificantes, a Compass já deveria ter aberto capital aqui, pode abrir capital lá fora também. Então é um ativo bem interessante. Hoje o yield é baixo, porque o lucro é baixo, mas é uma empresa que a gente deve ver melhorar de forma substancial nos próximos anos o pagamento de dividendos. Aqui temos um fundo imobiliário, né, pessoal? O fundo imobiliário tem também como característica ser um bom pagador de dividendos. E no caso aqui nós temos o Iridium, né? O Iridium esteve envolvido em algumas polêmicas, a gente tem vídeo, tem relatório também para quem é nosso cliente. Primeira coisa, né, pessoal? Fundo que trabalha com CRI na carteira vai ter problema, né? Então, fundo que compra CRI ou fundo que compra outros fundos que têm CRI vão ter problemas, tá? O importante é a gente entender qual é o tamanho do problema que nós podemos ter. Então, pegar fundos imobiliários, ou seja, qualquer tipo de fundo que investe em crédito privado, e existe uma concentração e uma qualidade ruim desses títulos, é muito arriscado. Então, teve problemas recentes o Iridium? Teve, né? Ninguém gosta de problema, mas a gente entende que o mercado penalizou demais. Claro que ele tem uma estrutura um pouco diferente de outros fundos, né? Ele tem uma estrutura mais focada em CRI, mas também tem cota de outros fundos imobiliários. Mas a gente viu outros fundos aqui que a gente gosta que não performaram mal como o Iridium, né? Eu não estou dizendo se mereceu, caiu ou não, mas a gente entende que o mercado acabou exagerando.
Esse ano o Iridium está com uma queda de 6, 7%. O fator Veritas, por exemplo, VRTR11, subiu 11% até agora, e o Maxi Renda mais de 20%. Maxi Renda mesmo, que a gente gosta bastante e acompanha há muito tempo, já teve problemas e no futuro vai ter, tá? É normal isso para esses fundos de CRI, tá? Então, assim, a gente entende que o mercado exagerou, o yield aumentou até porque as cotas caíram, né? O yield atual está na casa de 13%, a gente considera um yield bom na casa de 11% a 12%, está até acima do que a gente espera bom, o positivo, né? E também é um FII que está operando abaixo do valor patrimonial, hoje está 0,95. Então, para quem gosta de fundo imobiliário, aí vale a pena acompanhar o Iridium. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o relatório grátis da melhor small cap da Bolsa. Vale a pena baixar esse relatório, a gente fala sobre a Ferbasa. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a Ferbasa. E também utilizem o cupom BLACKCAP para assinar a Capitalizo com até 60% de desconto, tá? Nossa promoção fantástica e as melhores recomendações pelos menores preços. Temos aqui TIM, né, pessoal, que é outra empresa que tem esse perfil de ser uma boa pagadora de dividendos. É um mercado que, após aí a venda dos ativos móveis da Oi, cada vez ele se concentra mais. A gente pode continuar vendo esse mercado se concentrando, até porque as empresas vão crescer de forma orgânica, tá? Claro que foi importante a compra desses ativos para a TIM. A TIM é uma empresa que vem melhorando em termos de governança, assim como a Telefônica também, né? E apesar desse setor ser intensivo de capital, ele é muito caro, é um setor que tem uma receita estável. Aqui no Brasil é um setor que as empresas não têm tanta dificuldade em repassar preços e mandam no mercado, né? E quando a gente manda no mercado, a gente tem poder de barganha também, o que acaba sendo uma vantagem competitiva, tá? Em termos de crescimento orgânico, a gente espera que a Telefônica cresça mais do que TIM e cresça mais do que a Claro também, mas a TIM nem por isso deixa de ser uma boa empresa. Hoje o yield está na casa de 4,8%, também é um yield que pode chegar aí na casa de 8 a 10%, considerando o preço atual, e aconteceu agora da empresa divulgar mais uma vez bons resultados, e eles aumentaram o pagamento de dividendos, né, para quase 3 bilhões de reais, ou seja, isso é uma tendência que veio para ficar, cada vez mais essas empresas aqui distribuindo mais dividendos, tá? Então, para quem gosta de dividendos, para quem tem carteira de dividendos, vale a pena olhar assim para esses ativos como TIM, como Telefônica, e a gente tem aquelas empresas menores também que atuam mais com banda larga, como por exemplo Brisanet. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal, que são empresas que têm um potencial interessante também, né? Principalmente aí nesses segmentos mais nichados, tá? Mas a gente prefere ainda essas empresas maiores, apesar de ter uma simpatia grande aqui com o Brisanet. Então, TIM, um grande potencial aí de melhorar, tanto que a gente imagina 8 a 10%, isso a TIM já deve pagar já em 2024. E temos aqui CCR, né, pessoal, que recentemente passou por uma mudança boa de controle, né? Essas empresas, pessoal, cara, a CCR tem a parte de pedágio, de aeroportos, enfim, mas essas empresas de infraestrutura é pedágio. É claro que tem risco, né, do pedágio não ser aumentado, mas é um risco baixo, são contratos de longo prazo, são empresas muito geradoras de caixa e sempre foram boas empresas, né? Tanto que a gente teve, quando teve o IPO da CCR, foi o grande momento da Bolsa aí nos últimos 30 anos, quando as pessoas começaram a investir de novo. Era empresa muito boa, assim como Eco Rodovias e outras do segmento, mas ali nós tivemos a governança da empresa na época da Lava Jato e do setor bastante manchada, né? E a entrada da Itaúsa, e a gente tem Itaúsa mais Votorantim mandando na empresa, isso vai melhorar bastante em relação a essa questão de governança e trazer de volta a confiabilidade dessas empresas. Claro que elas sofreram bastante com a questão da pandemia, mas os números operacionais já estão acima aí do que a gente tinha lá em 2019, e mais uma vez a empresa divulgou a parte operacional, o tráfego aí de veículos já 7%, subindo no trimestral, no anual mais 5%, e é um segmento bacana, fora que essas empresas podem atuar em outros setores, aí quando a gente fala de infraestrutura, pode atuar em saneamento, pode atuar em outras questões. Então é bacana sim, não à toa a Itaúsa entrou, porque é uma ótima pagadora de dividendos. Então esse yield aqui na casa de 1,5, pessoal, é um yield que não faz sentido, tá? Hoje a empresa está com os resultados muito pressionados ainda, está com uma margem líquida aí na casa de 6, 7%, e ela tranquilamente opera com uma margem de 20%. Não tem por que não rodar com
com uma margem de 20%. Esse segmento aqui é um setor que gera muito caixa e tem margens gordas, né? Então a gente tem um yield projetado aqui na casa de 6 a 8%. Então está bem baixo aqui esse yield de 1,5%. Né? É uma empresa, sim, que tem esse potencial fantástico aí de crescimento. E da mesma forma que tinha, eles vêm equalizando também essa questão de endividamento. Tinha uma empresa que tem um endividamento muito baixo, o que é bom, né? E com a entrada aí de Itaúsa, a gente vai ver toda essa questão financeira também na CCR melhorando, né? Quem tem Itaúsa tem um pouquinho de CCR, mas também pode comprar CCR diretamente em bolsa, né? Então, 5 ativos aqui, 4 ações em um fundo imobiliário, bem interessantes, tanto que daqueles que já pagam bons dividendos e principalmente aqui com um potencial de pagar ainda mais dividendos. Eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, né, pessoal, que tem as informações das nossas assinaturas, o conteúdo e os resultados aqui das nossas estratégias, sempre atualizado, né, pessoal? Qualquer estratégia, tanto as de curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, quanto as de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar. Quer ver lá a carteira de dividendos da Capitalizo? Vai ter um vídeo explicativo, né? Vai ter lá o gráfico mostrando em relação ao Ibovespa, mostrando em relação ao IDIV. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um e-mail para a gente. E quem preferir, pessoal, melhor ainda, é só deixar um áudio, uma mensagem no WhatsApp, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.